ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, quinta temporada. Hoje a nossa conversa será novamente com a doutora Elida Bottari, advogada de Previdência Social Internacional, a falar sobre o desconto de imposto de renda, saída fiscal e muito mais. Temas importantes para o brasileiro que vive em Portugal, mas também para o português que vive no Brasil. Seja muito bem-vinda, doutora Elida, mais uma vez aqui conosco no Chá e Prosa. Muito obrigada, Alexandra. É uma honra estar aqui novamente, contribuir mais uma vez aqui com o meu conhecimento para todos, né, para a comunidade brasileira, portuguesa, e já estou muito mais à vontade aqui hoje. Isso né? é bom! Já estou me sentindo aqui... Em casa. Em casa. Mas que coisa boa! O nosso chá, então, vai fluir naturalmente. O importante é que sempre temos atualizações, né, gente? Envolver o assunto de imigração, envolver qualquer assunto brasileiro, português, lá e cá, sempre temos atualização. Bom, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional o desconto do imposto de renda na alíquota de 25% sobre os benefícios do INSS, recebidos por brasileiros residentes no exterior. Pode nos explicar, doutora, um pouquinho mais sobre isso? Sim, sim. Essa é uma notícia que repercutiu muito nessas últimas semanas. Se não estou em erro, foi no dia 28 de outubro que foi publicado o acórdão no Diário Oficial, né, no Supremo Tribunal Federal do Brasil. E era uma decisão muito aguardada por todos nós. Exatamente, porque impacta muito. Sim, diretamente na vida de milhares de brasileiros que estão no exterior. E de portugueses também que trabalharam no Brasil, retornaram para cá após a reforma, né, e gozam do seu benefício pago pelo INSS no Brasil. E confesso que até me surpreendi, porque não esperávamos que fosse tão cedo. Não, o processo estava parado desde 2021 e, de repente, assim, fomos realmente surpreendidos com essa decisão e favorável ainda para os contribuintes, né? Mas o que é isso, afinal? Os brasileiros e portugueses, né, aqueles que eram, então, beneficiários de uma aposentadoria, uma pensão do INSS no Brasil e que passassem a residir no exterior, eram tributados em 25% do imposto de renda, já descontado na fonte, independente do valor do benefício. Então, imagina, pessoas que recebiam um salário mínimo, que já é mínimo, descontava-se os 25% só porque residiam no exterior. Obviamente, isso não parece justo, não é? Porque se ela residisse no Brasil, ela seria isenta do imposto de renda, só porque decidiu morar no exterior, ela tem que tributar o imposto de renda numa alíquota tão elevada, né? Não faz sentido. Então, foi justamente por aí, não é, que o Supremo Tribunal Federal justificou a alteração dessa alíquota, né, e reconheceu a inconstitucionalidade dessa lei. Por quê? Porque ela viola princípios essenciais, como da igualdade, da progressividade do imposto de renda, porque qual que é a lógica? Quem ganha mais, paga mais, né? E temos ali aquela linha, aquele piso de isenção. Então, o salário mínimo, é para ser isento de imposto de renda. Exato. Então, o STF, o Supremo Tribunal Federal, veio a decidir que esse desconto, que essa alíquota de 25% é inconstitucional e que, então, aqueles que recebem o seu benefício do INSS no exterior vão, então, tributar na alíquota progressiva aplicada aos residentes no Brasil. Então, aquelas pessoas que vinham tendo, então, esse desconto do imposto de renda, nessa alíquota exorbitante de 25%, podem, então, buscar, o ideal é que seja um advogado, porque pode ser necessário mover uma ação judicial. Retroativo, então? Retroativo dos últimos 5 anos. Isso é sensacional, uma notícia maravilhosa. Sim, sobretudo para aqueles que recebiam, recebem salário mínimo e tinha esse desconto de 25%. Porque a lógica é, quem descontava mais, tem mais para receber, claro, né? Claro. Então, é muito importante, então, buscar esse apoio, esse direito, justamente. Tanto, como é recente, a gente ainda não sabe muito bem como que o INSS vai se comportar, a Receita Federal, diante disso. Se vão deixar já de aplicar esse desconto, porque o STF ele não deu instruções nesse sentido. Ele diz que é inconstitucional, mas não deu instruções como é que é para se fazer a partir de agora. Então, a gente não sabe como é que a Receita Federal, o INSS vão se comportar diante disso, né, se já vão automaticamente, por conta própria, deixar
de tributar nessa alíquota. Então, a gente ainda está aguardando para entender como esses órgãos vão se comportar diante da nova decisão. Na prática, ainda está acontecendo como era. Exato, por isso que pode ser necessário ingressar com uma ação judicial para invocar, então, esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal para suspender o desconto e pedir, então, o reembolso desses últimos anos que foi descontado indevidamente nessa alíquota de 25%. E isso impacta muito, né, doutora? Porque, por exemplo, quando a gente teve a mudança do câmbio, né, quem chegou aqui em 2016, 17, que era mais ou menos 3,5, alguma coisa assim, e de repente agora 6, 7, muitos reformados tiveram que voltar para o Brasil. Sim. Porque não conseguia, e às vezes, se não tivesse esse desconto, poderia ter se mantido aqui. Sim, pois, né? Porque fica inviável, né? Imagina, Exatamente. E um casal, imagina um casal. Podemos fazer, assim, uma analogia muito simplória, né? Que 50%, né? Somar 25, 50% de um rendimento que ele deixa de... É muita coisa. Mas eu lembro lá na UAI da gente receber esses reformados lá falando justamente isso. Olha, metade do meu salário não está chegando. Pois. Então... Perde com câmbio, perde com o desconto do imposto de renda. Então, na prática, né? Sente-se muito mais esse desconto. Com certeza. Ou seja, uma boa notícia. Boa notícia, com certeza, sim. Isso é bom. Boas notícias são sempre bem-vindas. Exatamente. Bom, uma dúvida assim, muito comum também dos brasileiros que vivem no exterior é sobre a saída fiscal. Ela é obrigatória? Tema delicado. Pois é. Eu percebo... Hoje eu chamei a doutora Eva. As pessoas fogem, né? Esses assuntos complexos eu compreendo, porque a gente tende a deixar para lá tudo que é muito difícil de entender, deixa para lá, né? É melhor não mexer aqui, porque... É muito específico, né? Não é qualquer, mesmo profissional, não é qualquer profissional que está habilitado para falar sobre. Exatamente. E aqui é um ponto que nós temos realmente conflitos de entendimentos, de normas dentro da própria Receita Federal. Então, a sua pergunta, se é obrigatório? Essa é uma resposta que mesmo os especialistas discutem. Por quê? Pelo texto da lei, pela regra, sim, passou a residir de forma permanente no exterior, né, com interesse de residir permanentemente no exterior, tem que declarar, que aplicar a saída fiscal. Mas acontece que a própria Receita Federal, ela vem entendendo da seguinte maneira: se você está fora do Brasil, né, com interesse de permanecer fora do Brasil permanentemente, e não aplicou a saída fiscal, e continua tendo imóveis, tem lá sua conta bancária que você faz suas remessas de dinheiro para o exterior, tem, de repente, né, extrai um aluguel desses imóveis, tem investimentos. A Receita Federal entende que você escolheu continuar residente fiscal lá e vai te tributar na mesma. Porque eu já atendi muitas vezes pessoas que vão lá simplesmente ler o texto da lei e entende assim, no texto da lei diz assim, se você fica, então, mais de 12 meses fora do Brasil, né, consecutivos, então você já é considerado não residente. E a pessoa entende que, então, ela não precisa fazer nada, porque já está, né? Já está. Mas não, porque você permanece tendo interesses no Brasil. E então, a partir do momento que você tem vínculos lá no Brasil. Exatamente, que você permanece com seus vínculos. Porque nós temos, então... Podemos dizer que a gente tem a Receita Federal tem um critério objetivo, texto de lei, né? Residência, tempo, requisito temporal, mas também tem um critério subjetivo, que é o interesse da pessoa, ela manter os vínculos no Brasil. E então aqui é preciso ter muita atenção nesse ponto. Ela não é obrigatória, ela é obrigatória em regra, mas ela não é também aplicável para todas as pessoas. Então, por exemplo, eu moro aqui, tenho minha residência fiscal em Portugal, mas eu também tenho residência fiscal no Brasil. Então, a Receita Federal também admite que você tenha a dupla residência fiscal, porque em isso alguns é possível. Aliás, é a única, né? Não tem outra forma, não é? Então, a gente tem que perceber que essa saída fiscal ela é recomendável na maioria dos casos. Por quê? Tem um conceito aqui que é o mais importante aqui de ser entendido e que é onde eu vejo que as pessoas mais pecam e acabam sofrendo realmente o risco de terem ali prejuízos consideráveis, que é o seguinte, qual que é o conceito? Brasil, Portugal, a maioria dos países adotam o que a gente chama de sistema de tributação universal.
Parece complexo, mas é simples. Uns vão falar tributação universal, outros tributação global. Qual que é a ideia? É a obrigação de declarar a renda do globo todo, ou seja, você tem a obrigação de declarar no Brasil, em Portugal, a renda que você ofere aqui ou no exterior, em qualquer país que seja. Então, nós temos aqui, podemos dizer, duas obrigações distintas. Uma de declarar a renda e a outra de pagar imposto, se for o caso, né? E essa obrigação de declarar é onde eu vejo que a maioria das pessoas pecam. Por quê? A única maneira de você fugir dessa obrigação de declarar a renda que você tem no exterior é aplicando a saída fiscal. Então, se você não aplica a saída fiscal, você está omitindo a obrigação, né? Está descumprindo essa obrigação de declarar a renda que tem em Portugal. E quando você deixa de omitir uma renda, incorre em crime de evasão fiscal. Exatamente. E aí vem a minha pergunta, então. Tem penalidade para quem não fizer essa declaração global, internacional? Tem. Assim, as penalidades são várias na prática, né? Porque imagina, você pode se complicar realmente com o leão, né? Como a gente diz, incorrer realmente, é um risco concreto de incorrer em crime de evasão fiscal, né? Por si só, por ser um crime, tem consequências gravíssimas. Tem as penas de multa, não é? E a Receita pode te cobrar o imposto dos últimos 5 anos que você omitiu. Então, para quem está aqui fora já há mais de um ano e não fez a declaração de saída e também não declara no Brasil a renda que ofere aqui em Portugal, a Receita Federal pode sim te tributar referente aos últimos 5 anos. Então, são duas omissões aqui, a de não declarar e, eventualmente, de pagar o imposto, não é? Porque tem pessoas que, pronto, não teriam a obrigação de pagar, mas outras têm, né? Então, a Receita Federal pode te exigir o pagamento, né, desse imposto que foi omitido, por meio dessa declaração que você não fez, não é? Desse rendimento aqui no exterior, e pode se complicar. E a consequência é sempre perda financeira, né? Vai doer no bolso. Sempre no bolso, sempre. Vai doer no bolso, sem dúvida nenhuma. É claro, depois tem aquelas implicações também a nível de você ficar com bloqueio no seu CPF, não conseguir renovar passaporte. Tem também essas dores de cabeça, sim. Exatamente. Mas a gente sente mesmo no bolso, né? Com certeza. É onde dói. É onde dói, com certeza. Perfeito. E quem der saída fiscal poderá contribuir para o INSS no Brasil? Ter empresa, imóveis? Como é que fica isso? Porque deu a saída, e aí? Desvinculei, mas eu quero manter minhas coisas lá. Exatamente. Como é que fica isso? Exatamente. E é interessante porque, assim, quando a gente vai definir para quem que cabe ou não a saída fiscal, a gente olha justamente para isso. Qual que é o lastro patrimonial que ela tem no Brasil? Qual que é o vínculo que permanece no Brasil? Porque imagina, às vezes tem trabalhadores que vêm aqui trabalhar, mas a sua família continua toda, mulher, filhos no Brasil, ou seja, ele até é residente fiscal aqui, mas ele continua com vínculo no Brasil, né? Então, a gente precisa observar que não é o fato de você dar a saída fiscal que você também não pode ter esses vínculos no Brasil. Ou seja, se você aplicou a saída fiscal, pode contribuir para o INSS. Tem a forma correta de contribuir, né? Você vai ser enquadrado como um contribuinte facultativo e não obrigatório, né? Então pode contribuir normalmente, não descaracteriza essa saída fiscal. Pode também ter imóveis, pode ter empresas. Só que no caso dos imóveis, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, tem uma forma específica, uma forma correta de se fazer isso para não descaracterizar essa saída fiscal. Pode ter empresas, só que essa empresa ela não vai poder se beneficiar daqueles incentivos, daquelas vantagens que o governo aplica para empresas de residentes no Brasil. Por exemplo, MEI, né? E MEI não é propriamente uma empresa, mas é tida, não é como se fosse. Então, se você aplica a saída fiscal, não pode ter MEI, não pode aderir ao Simples Nacional. Então, no mínimo, vai ali para um lucro presumido. Então, tem várias implicações. Poder pode, mas você perde alguns benefícios. Né? Isso é importante de se dizer. E um outro ponto que eu acho aqui de extrema relevância é que, às vezes, também atendo pessoas que aplicaram saída fiscal e acham que está tudo certo. Só que, depois que você faz a declaração de saída fiscal, você tem que fazer todo o desfecho, o fechamento dos vínculos com o Brasil. Isso significa principalmente o quê? Que é onde eu vejo também que a maior parte das pessoas pecam. Não pode manter conta bancária.
Você pode ter uma CDE, que é uma conta de domiciliado no exterior, mas aquela conta tradicional, aquela que você o já Nubank, tinha lá, né, aqueles bancos assim, né, aqueles Virtuais. cartões de crédito. Tem, por exemplo, tem bancos virtuais, exemplo aqui, C6 Bank e tal, que tem para não residente. Mas em regra, mas essas podem. Para não residente, uma Sim. CDE, conta de domiciliado no exterior. Tá. Restante, não pode. Então, você tem que fazer o fechamento desse ciclo. Senão, essa saída fiscal permanece sem efeito. Incoerente, né? Volta naquela, os critérios subjetivos. A Receita entende que você continua mantendo vínculos no Brasil, né? E se você tem essa CDE, essa conta de domiciliado no exterior, é interessante. Você pode ter lá seu dinheiro, você pode fazer remessas para cá, mas a Receita Federal não tem a autoridade, não é a competência sobre aqueles valores para tributar aquela renda. Olha, quer dizer, são detalhes, né, que são muitos detalhes. Que precisa de conhecimento. Sim. Né? Esse tema é muito nebuloso mesmo. Tem muitos aqui espinhos, né? Um caminho mesmo assim que a gente tem sempre que olhar. Por isso que cada caso é um caso. A gente aplica aqui um cenário, né? A regra geral, mas cada caso tem sua particularidade que a gente precisa analisar ali ao pormenor. Exatamente. E isso é importante, gente, porque, por exemplo, nós temos o aconselhamento, né, esse aconselhamento lá na Associação UAI, que ele é desvinculado do aconselhamento jurídico, ele é um aconselhamento para questões previdenciárias mesmo. A doutora Hélida é a nossa conselheira lá e a gente percebe muito isso. Quanta falta de informação e muitas vezes até por profissionais que não são exclusivamente da área, né, que não tem o domínio e acabam pegando o serviço e as consequências disso vai doer no bolso. No final das contas vai doer no bolso. Então, a importância de ter esse esclarecimento com quem é realmente específico disso, com quem é voltado para isso. Bom, mas se eu declarar a mesma renda nos dois países, pagamos mais impostos? Pois, as pessoas ficam com essa dúvida, né? Beleza, a saída fiscal não cabe para mim. Vou ter, então, a dupla residência tributária. Vou pagar mais por isso? Depende, né? Depende. Por quê? Porque a gente tem aqui um acordo entre Brasil e Portugal para não acontecer a bitributação. O que é isso? Não pagar duas vezes o mesmo imposto, né? Sobre determinada renda. Então, na prática, o que a gente tem que entender? Que esse acordo, ele tem lá suas vantagens, mas ele não tem uma aplicação direta, aplicação já automática. Porque é como se ele fosse uma norma especial, né, que está superior aqui às leis internas de cada país e você tem que invocar aquele benefício. Olha, pode dizer, finanças não é bem assim, Receita Federal não é bem assim, o acordo diz outra coisa, eu tenho aqui um benefício. Então a gente precisa se ater ao acordo, porque é o acordo quem vai lá a gente tem várias, cada tipo de renda tem uma forma específica de tributação, que a gente vai eleger em qual país vai se pagar a renda, porque imagina, nós temos duas formas de evitar então de pagar mais imposto. Ou pela isenção, né? Você declara nos dois países a renda, mas pode ser que você só pague em um, seja isento no outro. Ou por meio de crédito tributário. O que é isso? É um crédito. Você pagou imposto aqui, por exemplo, pagou 20% aqui. No Brasil, a alíquota era 25%. Você vai pagar só 5% no Brasil, você já tem um crédito de 20%. Então, faz uma compensação de impostos, não é? Então, é por meio do acordo que a gente vai conseguir alguns benefícios fiscais para não pagar mais imposto, né? E o que vai depender é o tipo de rendimento, porque cada tipo de rendimento, o acordo traz uma orientação, não é? Não seria uma orientação, mas uma determinação da forma como será tributado, né? Como que a gente pode obter essa vantagem? Onde tributa, se aplica crédito, quem concede o crédito, onde se aplica. Então, depende de cada tipo de renda, mais uma vez a especificidade, né? Então, por exemplo, pode ser rendimentos de imóveis, né? Pode ser rendimentos de trabalhador dependente, trabalhador independente, royalties, lucro, dividendos, ou seja, cada tipo de renda o acordo vai trazer uma especificidade para se aplicar aqui algum tipo de benefício. Então, o acordo é a nossa ferramenta para impedir de pagar
2 vezes, né, o mesmo imposto. Para ter mais prejuízo, para amenizar aqui, pra né? Para amenizar. E como que a gente pode fazer uso desse acordo? Pois então, como eu disse, né, esse acordo ele não tem aplicação automática. Em regra, tem que ter uma solicitação. Tem. E como é que a gente faz isso na prática, né? É na nossa declaração do imposto de renda. Só que para eu saber, não é complicado. A gente realmente é um assunto, não é porque eu estou aqui puxando sardinha para o meu lado, não, mas é porque realmente a gente precisa de um aconselhamento profissional para saber qual é o benefício, se de fato aquilo vai ser benéfico, se não vai trazer outros prejuízos, né? Porque imagina, principalmente para aquelas pessoas que estão há muito tempo, já saíram do Brasil, não fizeram nada. Então, a gente precisa ter cuidado aqui para saber qual data que a gente vai considerar, né? E se não vai considerar nenhuma data, como que a gente vai aplicar aqui esses benefícios de modo que fique certo nos 2 países, sabe? Porque a gente tem que casar aqui os interesses, né, em normas de 2 países e tentar extrair uma interpretação do acordo que seja favorável àquela pessoa. Então, a gente precisa realmente ter aqui uma expertise desses pormenores para encontrar aqui a melhor eficiência tributária, financeira para aquele contribuinte. Então, é por meio do acordo, por meio da declaração do nosso imposto de renda que a gente vai invocar esses créditos ou que vai apontar que a gente é isento porque já pagou no outro país e só tributa no outro país. Mas para fazer isso a gente precisa conhecer, né? Conhecer esses benefícios, conhecer as normas dos 2 países, e aí é só um profissional realmente, um advogado. E aqui, não desmerecendo o trabalho do contador, ele é importante, mas ele é um trabalho complementar ao do advogado. Não é porque... eu vejo bem diferente a atuação dos 2, inclusive nesse sentido. Porque o advogado é quem tem a competência, a expertise... E é o advogado tributário, né? Exatamente, internacionalista, sobretudo, porque também você precisa, como eu disse, conhecer das normas dos 2 países e dos acordos internacionais, entender como que esses tratados internacionais se operam. É interessante, só pensei aqui uma coisa que eu acho importante chamar a atenção, só para vocês entenderem, quem está em casa entender com mais clareza. A doutora Hélida não trabalha com imigração. Olha só como que é importante ser específico. Ela não é uma advogada de imigração. Ela é uma advogada tributária, não é isso? Internacional. Sim, internacionalista, exatamente. Porque então, olha a diferença. Porque realmente, assim, é como médico, não é? A gente tem que ser... Porque ainda mais um tema que muda tanto. Eu realmente tenho que me ater, me restringir ao meu nicho, né? Porque se eu quiser abraçar o mundo, não vou dar conta, não é? A gente tem que... E é um assunto que consome realmente, né? Temos muita demanda. Não tem nem espaço para abrir leques de outras áreas. E então, só para concluir o que eu estava a dizer, a gente realmente precisa seria um trabalho multidisciplinar, não é? Digamos assim, aqui entre contador e advogado. Porque o advogado aqui conhece 2 acordos internacionais, não é? Sim. E então é essencial esse trabalho casado, conjunto. Exatamente. Exatamente, perfeito. Eu acho muito importante a gente estar, né, tendo essa conversa aqui hoje, para clarificar isso também, né, gente? Porque é isso. Eu, por exemplo, até então, até começaram a chegar os casos na UAI e a gente perceber vários problemas, né, em consequência de uma orientação não bem dada, era o advogado de imigração que tratava desse assunto. E não é, né? Pois, ele... Pode até ser se ele tivesse essa expertise, sim. Exatamente, né? Mas em geral não é. Porque, por exemplo, em regra, né, um advogado generalista, digamos assim, ele vai buscar o texto da lei. Só que quem trabalha na prática sabe qual que é depois o critério subjetivo, como como está sendo ali os bastidores, como a Receita Federal está aplicando nos casos o entendimento dela, né? Então é nesse sentido. Existem conhecimentos que de fato é a prática, né? E essa especialidade, esmiuçar de fato outras normas, não ficar só no texto da lei. Exatamente. Só isso que isso faz uma diferença tão grande. Fico feliz, né, da gente hoje conseguir trazer essas respostas também, né, com esse nível de conhecimento. Bom, doutora Hélida,
Foi uma delícia recebê-la aqui novamente. Imagino que a gente ainda vai receber mais vezes. Sempre tem novidade, né? Sempre tem algum assunto para a gente trazer e clarificar um pouco mais para os nossos telespectadores. Vou pedir para a doutora deixar uma mensagem para quem nos assiste hoje. Com certeza. Olha, mais uma vez aqui, muito obrigada por esse convite. Já me coloco à disposição para quantos mais forem necessários, né? Assunto realmente nunca falta, sobretudo nessa área, não é? E a mensagem que eu deixo para todos é que muitas vezes as pessoas falam, deixa como tá, não tem problema, né? De fato, às vezes a gente joga um bocado com a ineficiência do sistema, não é? Mas a gente vive sempre no risco. E uma coisa que eu gosto de dizer aos meus clientes e digo a todos vocês é que enquanto a gente não está regular, não é? Enquanto a gente não cumpre as nossas obrigações fiscais como deve ser, o nosso dinheiro nunca é nosso. Não é? A gente permanece sempre com aquele, mas e se? Aquela insegurança, né? Então, o nosso dinheiro nunca é plenamente nosso. Então, cumpramos as nossas obrigações, né? E tenhamos essa tranquilidade de que estamos fazendo tudo como tem que ser feito e buscar de fato esse auxílio, contar com esse auxílio de profissionais especializados, porque só assim a gente também tem a segurança de que está poupando o nosso suado dinheiro, né? Que a gente está otimizando a nossa carga tributária. Muito obrigada, Alexandra. Prazer imenso estar aqui com vocês e até uma próxima, né? Exatamente. Obrigada. É isso, né? É estar bem lá e cá. E cá, exatamente. É exatamente. Perfeito. Você assistiu Chá e Prosa com Alexandra Gomide, um programa de entrevistas que é exibido quinzenalmente aos sábados, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV, e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.